Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com os irmãos um vídeo de um culto da Assembleia de Deus, e nós vamos aqui identificar a teoria da prosperidade numa passagem que não quer dizer isso, ok? Nós temos que prestar atenção nos tipos de pregações hoje de teoria da prosperidade, que infelizmente hoje não te leva à salvação, mas te prende aqui, e isso causa apostasia. Vou compartilhar com os irmãos aqui um vídeo, e depois do vídeo nós vamos falar sobre essa pregação. Amém? Vejam o vídeo. Gente, se ele não pegar agora, nós três vamos pular lá. Samuel foi ungir Davi no pasto ou mandou chamar Davi para casa? Mandou chamar para casa. Por que Samuel não foi ungir Davi no pasto? Não era mais fácil Deus ter falado para Samuel: vai direto no pasto? Não era mais fácil? Era mais fácil. Olha, tem jovem de pé. Mas por que Deus não mandou Samuel ir direto para o pasto? Por quê, pastor? Porque o primeiro lugar que Deus quer confirmar o que tem na vida de Davi não é fora, é dentro. Olha na galeria, tem jovem de pé, aproveita para pegar. O primeiro lugar que eu quero confirmar o que eu tenho na tua história é dentro da tua casa, Davi. Amém, meus amados. Acabaram de ver? Eu, particularmente, confesso aos irmãos que já fui enganado, já fiz parte do sistema religioso, já me iludi com esses tipos de pregações, ok? E, infelizmente, hoje, esse tipo de pregação impera nas igrejas, fazendo você simplesmente ficar enraizado no mundo. São tipos de pregações que causam apostasia a Deus e te levam para longe do entendimento da salvação em Cristo, e te prende naquela instituição, naquela igreja que o homem criou, que hoje, infelizmente, essas igrejas viraram empresas de recolher dinheiro, infelizmente. Mas essa passagem que esse pastor compartilhou com os irmãos ali na igreja, e que a gente acabou de ver, essa passagem que ele anunciou ali, quer dizer, os irmãos abram suas Bíblias. Antes disso, peço aos irmãos que orem a Deus, peço a confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Não somente ouçam, esteja com as suas Bíblias abertas, ok? 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 até o 13. Aqui, meus amados, eu não vou ler tudo, para o vídeo não ficar muito grande, mas os irmãos podem ler, ok? Para testificar. Então, a gente vê ali que o pastor fala por que Samuel não foi até o pasto lá para poder ungir Davi lá, e chamou para dentro de casa, né? E a gente vê ali na narrativa bíblica de 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 até o 13, era necessário que os filhos de Jessé fossem apresentados a Samuel para que Deus falasse com Samuel, e ali se descobrisse o ungido, o escolhido de Deus, como o próximo rei depois de Saul. A gente vê, por exemplo, no versículo 1 mesmo, do capítulo 16 de 1 Samuel, que diz o seguinte: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Pode ver que Deus é direto. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Para você ver que Deus é direto. Então a missão de Samuel era ir na casa de Jessé para poder ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, ok?
lembrando que unção simplesmente é aquela, é tipo uma purificação, e também da translação, né, de autoridade. Ali Davi ficava com seu pai no pasto, e dali ele virou rei, ok? Contanto que depois, lá no final, depois que Davi entra na casa, né, a pedido de Jessé, e Jessé unge Davi, então você vê já no versículo 13 que o Espírito de Deus entra em Davi, ok? E o Espírito de Deus, que a gente entende, é o próprio Espírito Santo, aquele que dá o poder. Então ali foi dado o poder a Davi de ser rei, contanto que ele foi posteriormente. Mas sendo que na pregação a gente vê que há uma teoria da prosperidade, porque o pastor fala para pergunta a outro pastor por que Samuel não foi até o pasto. E ali, ungindo Davi dentro de casa, a casa seria abençoada. Ou seja, teoria da prosperidade. A casa seria abençoada e você ali, todo mundo seria próspero, né? Mas sendo que a palavra, na narrativa bíblica, você vê que é muito direto. E já a partir do versículo 14, você não vê mais ali falar da família de Davi, a não ser na guerra, os irmãos na guerra, né? E algumas vezes o pai também, mas não da forma de prosperidade, tá ok? A única passagem que fala de prosperidade da casa de um homem que foi abençoado, os irmãos vão em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 11, você vai ver ali que Uzá, ele tentou ali segurar a arca da aliança pelo meio, depois que os bois tropeçaram, e Deus se irou contra ele e o matou, né? Então Davi guardou a aliança na casa de Obed-edom, e nisso Obed-edom, já no versículo 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Ou seja, ele foi abençoado porque a arca da aliança esteve na casa de Obed-edom por 3 meses, ok? Isso aí era a arca da aliança do Senhor com o povo de Israel, ok? Então, aonde a arca da aliança pararia, ali seria abençoado, ok? Mas isso aqui não tem nada a ver com teoria da prosperidade. Isso é uma distorção que o pastor está fazendo. Você pode ver ali que o pessoal pulou, gritou. Eu já fiz isso, particularmente, já fiz isso, infelizmente, mas Deus abriu os meus olhos e viu que tudo aquilo ali é uma farsa, é um teatro. Eu chamo de showman, que hoje, infelizmente, muitos pregadores não estão ali enraizados, fiéis à palavra de Deus, preocupados com a sua salvação. Mas a salvação para eles é você estar ali morando na igreja deles, que eles criaram, morando na igreja deles, estar ali todo culto, todo horário, e ali você fazer a vontade deles, né? Entre outras coisas. Então, e eles não te alertam. Apesar que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que se eles forem pregar realmente a palavra de Deus, eles vão estar testificando contra eles mesmo. Ok? Então, meus amados, esse vídeo aqui foi só para vocês estarem alertos. Se você quiser ir para a igreja, vá, ok? Mas esteja atento ao tipo de pregação. Se um pastor, se um pregador der um versículo, leia o que vem antes e leia o que vem depois, ok? Então, isso é para que os irmãos possam se policiar, se guardar e não serem enganados. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.